Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje esse meu vídeo não vai ser um vídeo curtinho, como eu costumo fazer, de 5, no máximo 10 minutinhos. Eu acredito que vai ser um vídeo um pouco mais extenso devido ao assunto que hoje eu quero abordar aqui com você. E eu te peço que, se você gostar do vídeo, que você compartilhe. Eu não sou youtuber, não sou blogueira, não tenho intenção de ficar pedindo para você se inscrever no meu canal, nem para clicar lá no sininho para chegar a mensagem para você. Meu ego não me permite isso, Não é o meu interesse, apenas eu quero compartilhar mensagens com as pessoas que me fazem refletir primeiramente e que construa você, que reconstrua você, que sirva para que você cresça. Então, se você gostar dessa mensagem, compartilha ela com mais pessoas, para que, assim como você e eu, outras sejam edificadas, tá ok? E eu quero falar um pouco, um texto da Bíblia, O assunto que eu vou falar, eu vou fazer referência a esse texto da Bíblia, que está em João 3,17. E eu vou ler só um pedacinho mesmo desse texto, que fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí eu quero falar só sobre esse trechinho da Bíblia. E por que eu uso a Bíblia nas minhas mensagens? Primeiro, porque todos nós temos um líder em que nós nos espelhamos. E o meu maior líder é Jesus. Não só porque eu sou cristã, mas porque eu admiro profundamente esse Jesus Cristo, que foi capaz de dividir o calendário em antes dele e depois dele. Eu me espelho na liderança de Jesus, porque eu acho extremamente encantador um homem que viveu num tempo em que não tinha internet, em que não havia os recursos que nós temos hoje, conseguiu falar para tantas pessoas, conseguiu mudar tantas pessoas, onde perpetua até hoje os ensinamentos dele. Sem dúvida, para mim, Jesus é o líder mais admirável, dentre tantos que eu tento me espelhar no comportamento. O que está no topo da minha lista é Jesus. Então, por isso que as mensagens que eu trago sempre, eu gosto de utilizar a Bíblia, porque me encanta o modo como Jesus nos ensina. Então, qual o assunto que eu quero abordar aqui hoje? Eu quero abordar um assunto que está muito atual. É um assunto bem novo, que tem me feito pensar muito nos últimos dias, que é o tal do cancelamento. Agora tudo na internet a gente escuta cancela. Cancela ele, cancela ela, cancela essa pessoa. Mas o que é cancelar? Cancelar normalmente é utilizado para pessoas que são públicas, Mas não só para isso. Mas o que é esse termo cancela? É quando alguém fala alguma coisa preconceituosa, é quando alguém fala alguma coisa que você não é de acordo, quando alguém não é puritano o suficiente, e aí você vai lá e cancela essa pessoa. E eu tenho acompanhado na internet como todo mundo agora, principalmente atualmente, onde a gente está ficando mais dentro de casa, então acabamos dando um pouco mais do nosso tempo para isso, talvez até mais do que antes, E outro dia eu vi uns stories do Daniel, aquele ex-participante do BBB, e eu fiquei assim profundamente tocada com as palavras dele. Eu não acompanhei ele porque eu não assisto Big Brother, mas rede social era impossível na época do Big Brother você não ficar sabendo sobre o Big Brother, E aí eu não sei como era o comportamento dele dentro da casa, mas nos stories dele, que me tocou profundamente, ele falava assim que ele estava ficando mais arredio, mais na dele, mais calado por conta de estar sendo tão bombardeado pelas pessoas, Pelo comportamento dele dentro da casa. E que ali, querendo ou não, acredito que eles eram personagens também, Não acredito na figura do Big Brother, mas aí não vem no assunto. Mas ele tentando falar que aquele Daniel que estava ali naquele momento é quem ele era, e que ele não estava conseguindo passar isso para as pessoas, porque as pessoas viam ele como desajeitado,
como aquele que só detonou a Marcela, né? Sujou a imagem dela dentro do programa. E ele falando como aquilo estava fazendo mal para ele emocionalmente. E você via nele que não havia um fingimento ali, ele estava tocado, ele estava emocionado com aquela situação, com aquilo que estava fazendo mal para ele. E eu comecei a pensar como que ele não deveria estar se sentindo, como que a fala geral das pessoas, de muitas pessoas que comentam na página dele, estava influenciando negativamente a vida dele. E aí você vê visivelmente vários stories, principalmente vários comentários, principalmente nos sites, nas páginas de fofoca, exatamente com o termo cancela o Daniel. Ah, esse já foi cancelado. E eu fiquei tocada com aquilo, né? Meu Deus, as pessoas estão querendo cancelar a humanidade. Como assim? Quem sou eu na fila do pão para querer cancelar alguém nessa vida? Aí fui assistir outro noticiário, outro comentário do José Loreto, uma live que ele participou e aí nessa determinada página ele estava sendo o assunto da vez. Aí novamente vou eu para os comentários, né? Porque quem nunca lê os comentários? E aí eu fui para os comentários e as pessoas novamente cancelam o José Loreto e outras falando, esse homem tá falando que ele já foi cancelado há anos atrás. E aí José Loreto foi cancelado porque há uns anos atrás ele traiu a esposa, né, a Débora Nascimento, e aí foi cancelado devido a essa atitude dele. E aí eu fico pensando, gente, esse homem, ele pagou o preço do casamento dele, a traição dele custou o casamento dele, custou a família que ele vinha construindo, ele já pagou o preço dele. Mas estamos lá nós, os juízes da internet, querendo cancelar as pessoas. E mesmo passado tanto tempo, né, ele continuou com aquela imagem suja. É um artista que eu acompanho, é alguém que eu gosto do trabalho, então é alguém que eu acompanho o trabalho. E é um artista em que eu admiro a arte dele, o conteúdo que ele posta, as coisas que ele fala. E as pessoas não estão dando oportunidade. Elas não dão oportunidade. De um modo geral, quando alguém faz alguma coisa de errado, essa pessoa morre pra gente. E aí, por isso que eu quero falar hoje sobre esse texto, que eu fiquei meditando, tem semanas que eu venho pensando nisso, nesse termo cancelamento, que eu escuto tanto na internet, e eu fiquei pensando nesse Deus que nos amou de uma forma tão extraordinária, que deu o único filho dele. E aí eu fiquei analisando o comportamento de Deus com relação à humanidade e pensei, se ele tivesse nos cancelado, se Deus tivesse falado não, a humanidade não tem jeito, vou cancelar essa e fazer outra, construir outra, sei lá, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E aí fiquei pensando em Jesus. Jesus, essa figura, meu Deus, tão maravilhosa que nós temos para aprender. E eu fiquei pensando, se ele tivesse dito, Pai, cancela a humanidade, que eu não vou morrer coisa nenhuma por ninguém, porque ninguém está merecendo. Nós merecemos isso a todo instante, nós merecemos isso agora, mas ainda assim Ele nos ama. Então imagina Ele morrer e sofrer a morte de cruz, a dor mais pesada da época, por amor a nós, por nos amar de uma maneira tão profunda que se entregou pelas nossas vidas, para ter as nossas vidas. E também analisei se Jesus tivesse dito para o ladrão que estava ali do lado da cruz, né, junto com ele, quando veio naquele momento de morte se arrepender de todos os pecados que ele havia cometido, e sabe lá quantos anos esse homem ficou pecando. Vai saber quantos anos ele ficou pecando, e naquele momento ali ele se reconheceu como pecador, enquanto teve um do outro lado que não quis nem se arrepender, e que Jesus poderia ter cancelado ele. Aí eu fico pensando, se Jesus não tivesse morrido nem por aquele homem, porque Jesus, ele não morreu só por mim e por você, ele morreu por aquele ladrão ali do lado dele, que não queria, que não quis se arrepender. Ele tinha duas escolhas, se arrependia ou não, porque ele estava principalmente do lado do Cristo,
E aí ele não se arrependeu. Então eu fico pensando, se Jesus não tivesse morrido por essa pessoa e tivesse dito, vou cancelar você. No entanto, ele morreu, teve a morte dolorosa para salvar aquela pessoa. E eu fico pensando também num Jesus que tem compaixão e misericórdia, que do lado de cá estava o outro que falou, me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa por todos os pecados que eu cometi. E Jesus era tão amor como é até hoje, que perdoou aquela pessoa e deu a ela o direito, a chance de recomeçar uma vida, mesmo que não fosse terrena, mas uma vida no céu para quem acredita nele. E agora eu quero, por fim, eu vou finalizar, não vou demorar mais muito, mas agora eu quero falar sobre eu e sobre você. Se Jesus nos cancelasse devido às nossas atitudes, o que faz você achar que você tem o direito de cancelar alguém? Você não é nada, você é pó. Quando você morrer, você vai voltar para a terra. Então, o que faz você achar que você tem o direito de cancelar alguém por uma atitude que você desaprova? As pessoas, elas têm oportunidade. Ninguém é o mesmo de uma semana atrás, de um ano atrás, de anos atrás. De repente, nós somos as pessoas que hoje cometemos um erro aqui, mas amanhã, mês que vem, ano que vem, nós seremos uma pessoa nova, nós não cometeremos mais essa falha, mas nós vamos cometer outras. E aí, enquanto juízes da internet, nós queremos cancelar todo mundo por tudo que as pessoas fazem. José Loreto foi cancelado porque traiu a esposa, como eu estava falando. Ele já teve o preço dele, ele já pagou por isso. Então, quem sou eu e você para achar que a gente pode cancelar essa pessoa? E eu fico pensando também o quanto psicologicamente nós afetamos outras pessoas, o quanto psicologicamente nós fazemos mal a alguém quando nós usamos esse termo. Porque a pessoa, o ser humano, ele tem uma tendência de querer agradar, ele tem uma tendência de querer dar o melhor, ele tem uma tendência de perfeição. Então, quando ele não realiza esse nível máximo, o ápice, ele se frustra. E aí essa pessoa, porque ela está sendo cancelada, ela vai querer ser melhor, ela vai querer melhorar, e ela começa a entrar numa briga com ela mesma, porque ela tem que ser o melhor, porque a partir de agora ela tem que mostrar que ela é melhor. Muitas vezes ela nem quer fazer isso, mas ela precisa fazer, porque ela precisa mostrar para os outros que ela é melhor e que ela está melhor e que ela vem melhorando e que ela está se recuperando dos erros que ela vinha cometendo. E aí, quando chegar setembro, né, se eu não me engano, que é Setembro Amarelo contra o suicídio, tá todo mundo fazendo campanha, levantando bandeira, mudando as fotos da internet, né, contra o suicídio, mas você é a pessoa que está contribuindo para que outra venha se suicidar quando você fala cancela ele. E aí, quando for depois, lá em setembro, você vai querer levantar a bandeirinha de contra o suicídio? Não, vamos pensar na nossa conduta, vamos pensar no nosso comportamento. Eu estou utilizando aqui personagens famosos, pessoas famosas, que é para você poder compreender o conteúdo. Mas isso é com você, isso é comigo. Você está querendo cancelar o seu marido, você está querendo cancelar os seus filhos, você está querendo cancelar o seu chefe no trabalho, você está querendo cancelar o seu emprego, você está querendo cancelar os seus amigos, você está querendo cancelar a sua casa, você está querendo cancelar a sua vida. Simplesmente porque coisas não deram certo, ou porque pessoas te decepcionaram, ou porque pessoas não atenderam a expectativa que era sua, não dela. Porque ela tem as expectativas dela sobre ela. E aí ela tem que atender as expectativas que ela tem a respeito dela, não as que você tem, é peso demais. Ninguém tem que atender as nossas expectativas. E outra, eu e você, nós vamos errar o tempo inteiro, nós vamos pecar o tempo inteiro. Não vai ter um dia em que eu e você vamos conseguir ser santos, então por que nós queremos que os outros sejam santos? Se Deus, se Jesus, eles têm paciência em que nós venhamos ser limpos, venhamos ser trabalhados, moldados, por que nós achamos que o outro tem que da noite para o dia ser santo?
Não, e nós estamos matando pessoas, nós estamos adoecendo pessoas com a nossa linha de pensamento. Repense sobre os seus conceitos. Repense sobre aquilo que você vem cancelando. Repense sobre a pessoa que você é. Se você não é essa pessoa que deveria ser cancelada e que merecia ser cancelada, e ainda assim Deus amou você de tal maneira que entregou o único justo, santo, puro e perfeito que não merecia por amor a você. Foi uma troca muito injusta. Um homem perfeito, um homem sem mancha, sem mácula, morrer no seu lugar, no meu lugar, que somos pecadores de minuto a minuto. Foi uma troca muito injusta, porque Deus acreditava em nós, Deus acredita em nós, Deus acredita na humanidade, e é por isso que Ele está diariamente nos dando uma oportunidade, uma chance de mudarmos, de sermos melhores. Eu tenho certeza que o José Loreto está se tornando um ser humano melhor. Não vou dizer que ele nunca mais vai fazer, né? Mas eu tô falando assim, tem essa oportunidade de ser um ser humano melhor. O Daniel lá do BBB também, né? Tem a chance de mostrar que ele é melhor. Você, eu. Então vamos tentar tirar, vamos tirar esse termo da nossa mente, cancelamento. Eu não tô vendo isso só na internet, eu tô vendo isso no cotidiano, nas pessoas. É uma modinha agora. Então cancela todo mundo, é isso que a gente mais escuta. Então hoje eu tô trazendo esse texto aqui para você refletir. E se essa mensagem foi legal, se você curtiu ela, compartilha com outras pessoas para que isso seja uma corrente do bem, tá bom? Beijo!